Hoje eu tô indo visitar meu pai. E aí, turma, beleza? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu carro. São exatamente 10h44 da manhã aqui em Calgary. Tá um dia ensolarado, como você pode ver. 2 graus pra gente, pro padrão brasileiro, é bastante frio, mas pra dezembro, numa região do Canadá que fica nas Montanhas Rochosas. Pra quem não sabe, Calgary é um local bastante frio, então, pra essa época do ano, a gente tá no inverno já, basicamente. E tá bem quente até, eu tô até surpreso. Então, eu tô indo pra casa do meu pai hoje. Todo fim de semana eu tento ir ou na casa do meu pai ou na casa da minha mãe. Eles não moram muito perto de onde eu moro, então é uma certa viagem. E como eu trabalho durante a semana e tal, não tenho como vê-los durante a semana. No fim de semana eu tento lá dar um pulo na casa dos meus pais. E sempre que eu vou na casa do meu pai, e eu brinco lá com o Kevin, que vocês já viram aqui no meu vlog, pra você que é recém-chegado aqui, ele é o filho do segundo casamento do meu pai. Quando os meus pais se divorciaram, tanto a minha mãe quanto o meu pai se casaram novamente, né? Eles têm um bom relacionamento e tal, ainda se falam de boa, que eu acho bom, porque é foda quando a família se separa assim, e aí um lado não tem contato nenhum com o outro, é meio triste. E os meus pais se falam de boa e eu acho isso bom pra caramba. Sempre que eu vou pra casa do meu pai, um dos motivos pelo qual eu gosto muito de ir na casa do meu pai é porque eu gosto de brincar com os filhos dele, né? Como eu falei, tem o Kevin, que tem 9 anos, tem o David, que tem o quê? Tem 2 ou 3 anos, agora eu esqueço, e tem a Vitória, que tem 1 ano, ela é basicamente recém-nascida. 1 ano, pode chamar ainda de recém-nascida, acho que não pode, né? Um dos motivos pelo qual eu gosto muito de brincar com o Kevin quando eu vou na casa do meu pai é porque ele me lembra muito a mim mesmo. Ele tem uma aparência que ele se parece comigo, tanto fisicamente falando quanto no temperamento. Ele é muito brincalhão, gosta de ficar fazendo palhaçada, fazendo brincadeira, fazendo as galhofas que quando eu era moleque isso me causava problemas na escola, porque eu ficava distraindo muito os outros moleques, fazendo palhaçada dentro da sala. E uma das coisas que muito me lembra a mim mesmo quando eu vejo no Kevin é o fato de que ele gosta muito de tecnologia, assim como eu gostava quando eu era criança, quando eu tinha a idade dele. A diferença é que estamos em 2016, então ele tem um acesso muito maior do que o que eu tinha quando eu era pirralho. Eu tinha um Super Nintendo, e até curioso, eu tava falando com a galera no Twitter hoje ou ontem. Eu tive o Super Nintendo por muito pouco tempo. Eu joguei em locadoras, como todos jogávamos, né? Por um período de tempo aí, vamos dizer assim, 1 ano no máximo, acho que 2 anos. Foi a época que eu peguei o Super Nintendo nas locadoras. E eu tive um Super Nintendo, mas eu acho que ele não durou nem 1 ano, cara, porque eu quebrei, eu já contei essa história aqui, eu acho. Se não aqui, lá no meu blog. Eu quebrei o meu Super Nintendo pouco tempo depois de ganhar, acho que não deu nem 1 ano. Eu tava jogando Donkey Kong 2 com o meu irmão. E essa história é triste pra caralho. Eu tô fugindo pra caralho do assunto, mas eu preciso contar essa história aqui pra quem não conhece, pra quem não lê meu blog. Basicamente, eu morava em Fortaleza e lá a gente tinha um local chamado Feira dos Pássaros. Os caras do carro aqui do lado estão me olhando, acho que estão me achando estranho conversando com a câmera. Ou me reconheceram, tem muito brasileiro aqui em Calgary. Meu pai comprou um Super Nintendo de segunda mão de um amigo dele, eu ainda lembro, o cara chamava Barbalha, um colega de trabalho dele que morava em Brasília. Comprou, era das filhas do cara, aí eu acho que elas ganharam um console novo, alguma coisa do tipo, e o cara vendeu o Super Nintendo pro meu pai. Eu ainda lembro, cara, meu pai chegou de viagem e ele tinha falado pra gente que ele tava trazendo uma surpresa pra gente, não falou o que era. E aí ele falou, vem cá, e foi eu e meu irmão. A minha irmã, acho que ela nunca nem chegou a pegar no meu Super Nintendo, ela nunca foi muito chegada a videogame. E aí a gente chega lá perto da mala dele, cara, eu nunca vou esquecer essa cena. Ele tá tirando as roupas da mala, né, que ele tinha colocado o Super Nintendo no meio ali pra amortecer alguma pancada no voo, sei lá. E aí ele tá tirando as roupas da mala, tirando, e de repente eu vejo aquele botãozinho roxo lá do Super Nintendo. Eu falei, caralho, ele comprou o Super Nintendo. E foi uma felicidade do caralho, mano. E era legal porque, tipo, a gente tinha na época o que se convencionava chamar de telão. Era uma TV de 29 polegadas, pra você ver, mano, outra época, 29 polegadas pra gente era um telão. E aí algumas vezes meu pai deixava a gente ligar o videogame no telão da sala, era muito bom. Então, meu pai comprou lá o Super Nintendo pra gente, jogamos pra caralho, muito bacana. E foi o primeiro console que eu lembro, eu acho que foi o primeiro videogame que eu tive, de fato, o Super Nintendo foi o primeiro videogame que eu tive. E o último por muito tempo. Eu tive o Super Nintendo, aí eu pulei do Super Nintendo pro PlayStation 2, porque eu fiquei muito tempo fora do mundo dos games. Na verdade, eu tive um Game Boy Advance SP, que uma ex minha do Brasil me deu, mas console portátil. Enfim, voltando à história. Eu morava em Fortaleza, lá tinha um local chamado Feira dos Pássaros, grande abraço pro meu amigo e sócio Jandir Filho,
eu acho um dos caras que mais foi o responsável por popularizar o conceito da Feira dos Pássaros pelo Brasil afora, por causa dos nossos podcasts. No caso, o Rapadura Cast dele e o 99 Vidas nosso. Grande abraço pro Jurandir Filho. Vai lá dar um abraço, mandar um abraço pra ele no Twitter, se você tá vendo esse vídeo agora. Então, o que acontece? A gente ia na Feira dos Pássaros, era uma, tipo, eu já ouvi falar que em outros locais do Brasil, feiras assim são chamadas de Feira do Rolo, onde o cara vai lá e, né, tem vários vendedores ambulantes vendendo todo tipo de coisa, de peça de computador, videogame, roupa, peixe, pássaros às vezes, os tais pássaros, né, que davam o nome à feira. A gente ia lá e comprava jogos, muitas vezes jogos altos piratex e tal, né? E aí meu pai, numa dessas idas para essa Feira dos Pássaros, a gente comprou Donkey Kong 2, jogaço, um dos melhores jogos de plataforma daquela geração de 6 bits. Tá quente pra caralho agora dentro desse carro. E só tinha um problema, o videogame, eu só fui descobrir isso muito tempo depois, a fita não salvava. A gente jogava Donkey Kong, chegava lá longe, né? Desligava o videogame, trocava de jogo, e aí voltava pro jogo e o progresso todo tinha sido apagado. Já pensou que merda? Uma tristeza. Por causa disso, a gente nunca jogou aquele jogo por muito tempo, entendeu? A gente jogava um pouquinho só pra mostrar pros primos, alguma coisa do tipo, mas aí, tipo, não tinha muito propósito, porque não salvava os jogos, entendeu? E aí a gente deixou de jogar, né? Ficou encostado lá na gaveta. Uma vez, não sei como, eu não sei de onde eu descobri isso, mas eu descobri que o que salvava o progresso no cartucho do Super Nintendo era uma bateria que ficava dentro do console, né? E aí eu peguei uma faca na cozinha, eu tirei, né, abri o cartucho do Donkey Kong que a gente tinha, e de fato já tinha um espacinho lá que dava pra notar que era pra botar uma bateria. E como meu pai sempre trabalhou, eu tô voltando pro começo da história, meu pai sempre trabalhou com tecnologia da informação, e é por isso que eu entrei nesse mundo de internet, de computador, quando eu era moleque, como o que tá acontecendo agora com o Kevin. Eu reconheci, eu nunca tinha visto como era uma fita de Super Nintendo por dentro, e aí eu reconheci aquilo que parecia uma placa-mãe, como a dos computadores do meu pai, e eu sabia que a placa-mãe tinha um espacinho pra colocar bateria, e eu vi aquele espacinho sem a bateria no cartucho do Donkey Kong. Aí eu pensei, então é só colocar uma bateria aí, mas agora como é que eu vou fazer pra pegar uma bateria? Eu tava sozinho em casa, se me falha a memória, né? Esse tipo de coisa era mais difícil de conseguir. Eu sempre fui criado numa certa cultura de não pedir muitas coisas, entendeu? Então coisas triviais assim, eu não tinha esse negócio de chegar pra minha mãe e pedir: ô mãe, compra lá uma bateria de relógio pra eu colocar aqui na fita do Super Nintendo. Eu não tinha esse hábito, sabe, de pedir as coisas. Então eu tentava resolver as coisas sozinho. Então o que eu pensei? Eu tenho uma fita de Super Mario World que salva, então certamente tem uma bateria lá. E como isso aqui é da mesma empresa, né, da Nintendo, deve ser a mesma bateria. Então eu fiz uma cirurgia, eu abri a minha fita do Super Mario World, tirei a bateria, coloquei a bateria no Donkey Kong, joguei até chegar num ponto de salvar, desliguei o videogame. Quando liguei e apareceu o jogo salvo, mano, aquilo explodiu. Eu falei: caralho, meu irmão se chama Daniel. Eu falei: Daniel, vim jogar aqui Donkey Kong, tá salvando. Olha o que eu fiz aqui, tá salvando agora. E a gente se divertiu pra caralho jogando Donkey Kong, eu acho que por uma semana. Aí o que aconteceu? Donkey Kong você não joga simultaneamente, né? Você morre, aí o outro jogador toma o controle do outro macaquinho. E aí quando meu irmão, o que aconteceu é o seguinte: quando meu irmão pegava o controle do personagem, pra eu fazer ele morrer logo, eu ficava de palhaçada, tipo, levantava da cadeira e ficava na frente da TV e tal. E numa dessas, eu pisei no controle, no fio do controle dele, e isso fez o meu Super Nintendo cair lá da estante da televisão. A gente tava jogando na cozinha, ainda lembro isso. O rack, onde a gente jogava, ele tinha rodinhas e a gente levava ele para outros lados da casa. E aí a gente tava jogando na televisão, no caso tava na cozinha, e aí eu pisei, tava dançando na frente da TV pra atrapalhar o meu irmão, pra ele morrer e eu voltar a jogar. Pisei no fio do controle, o videogame caiu no chão, e aí nunca mais o meu Super Nintendo ligou, meu irmão. Foi uma tristeza. Mano, ligar o videogame e aí só aparecer estática na televisão, cara, foi uma tristeza tão grande. E novamente, eu era tão assim de não pedir nada pros pais, e que eu não lembro nem de ter falado pro meu pai que eu quebrei o videogame. Eu não pedi. E olha a merda, meu pai trabalha com eletrônica. Eu não pedi pra ele nem tentar consertar a porra do videogame, de tanto medo que eu tinha, combinado com aquele hábito de não pedir as coisas pros pais, tá ligado? Então foi assim. Eu sei que eu comecei a contar uma história, eu contei outra. A história sobre o meu pai e computadores e o Kevin, tudo, eu vou deixar pra outro dia. Mas me conte aqui nos comentários como foi que você quebrou um videogame, um computador ou um brinquedo que você gostava muito. Coloque aí nos comentários, vamos compartilhar essas histórias uns com os outros. Valeu, gente? Vou ficando por aqui, até a próxima.
É foda que quando eu paro pra pensar, eu joguei Super Nintendo no Super Nintendo por tão pouco tempo que os jogos do Super Nintendo, na prática, pra mim, foram jogos do PSP. Eu joguei mais emulando no PSP, muito mais emulando no PSP. Eu acho que eu joguei Super Nintendo por uns... Eu vou chutar aqui, no máximo, juntando com casa de primos, ou casa de amigos, e locadoras e tudo mais, e o meu próprio Super Nintendo, deve ter sido uns 3 anos no máximo de contato com o Super Nintendo. Mas os jogos do Super Nintendo, eu jogo até hoje no PSP desde 2005, quando eu comprei o meu primeiro PSP. Eu tive 3 PSPs até hoje, pra você ter noção.